Falando por você, filosofia e educação no rádio e no podcast. Um projeto de extensão do curso de licenciatura em filosofia, Campus Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nesta segunda edição, serão lidos e comentados textos de mulheres, filósofas professoras do Prof. Filo Campus Caicó, UERN. Episódio 17. Texto escrito por Roseane da Silva Paula Queiroz. Leitura e comentários de João Carlos de Souza Bulcão. Por que ensino? Para quem ensino? Ensinar a filosofar ou ensinar a filosofia? Era o que se chamava de quarta opção para ingressar na universidade, recusada pelas feministas como um presente de grego, porque não era uma preparação adequada à universidade e porque ela acarretava o risco de criar um mau juízo sobre as aptidões das mulheres para os estudos. Ensino, porque para as mulheres o ensino foi sinal de independência financeira. Na minha vida não foi diferente. Por esse motivo, trouxe um trecho dos escritos autobiográficos da expressiva professora universitária, pedagoga e psicóloga Edith Stein. Que filosofia eu ensino? Bem, penso que falar de filosofia é falar do movimento de lançar os olhos sobre a vida, sobre o mundo das coisas. Não ensino algo, eu olho para a realidade com um olhar expectante. O olhar de quem busca a leitura das entrelinhas. Mas, para compreender em que medida essa busca também me constitui um ser buscante, concebo a construção do pensamento filosófico aberto e complexo, de um tempo que o matemático se dedica aos estudos filosóficos, como foi para Edmund Husserl. A filosofia me encontrou nas aulas de filosofia da educação, Rousseau, Diderot, Descartes e ainda mais recentemente em Edgar Morin e Gaston Bachelard. Sou firmemente convicta da riqueza do pensamento ocidental. Para quem ensino? Para aqueles que se dispõem a enxergar além do óbvio, que cultivam a curiosidade e a observação, e especialmente para aqueles que se dispõem à via da autoformação, que implica em disciplina, autogestão do tempo, autoconhecimento, autocuidado. Esse é o verdadeiro empoderamento, enfrentar-se a si. Não ensino para as massas, porque somos únicos e genuínos. Não somos homogêneos, disformes e diluídos. Para quem ensino? Ensinar é meu ofício, porque assumi a quarta opção, com a finalidade de levar o sujeito a um ponto diferente do qual se encontra, e na condição de pedagoga, como bem disse Viktor Frankl, não sou livre dos meus condicionamentos, mas sou livre para. Então, não sou livre de ser mulher, nordestina, professora, pedagoga e quase psicóloga. É a partir desse lugar que abordo a filosofia e suas contribuições para a formação humana. E, para tanto, elegi as discussões na perspectiva fenomenológica, bem como notei que o saber pedagógico pode colaborar para uma quebra paradigmática de uma formação docente puramente livresca, desencarnada da realidade. Então priorizo uma antropologia filosófica. A construção do saber está assentada num tempo e num espaço. Como ensino? Ensino a partir de instigar, despertar desejos sobre um determinado conhecimento,
a partir daqueles desejos de quem busca aprender. Mesmo correndo o risco de criar um mau juízo sobre as aptidões das mulheres para os estudos. Sim, até hoje me coloco em risco, pela formação aberta e multirreferencial. O texto de Roseane é uma profunda reflexão sobre o significado de ser uma mulher que ensina filosofia em um ambiente educacional desafiador. A autora questiona o papel da filosofia não apenas como uma disciplina acadêmica, mas como uma prática de vida que transforma tanto o educador quanto o aluno. Ao citar Edith Stein, conhecida também como Santa Teresa Benedita da Cruz, uma figura central no pensamento sobre mulher e a filosofia, Roseane traz à tona a importância da autonomia intelectual feminina e como o ensino da filosofia pode ser um caminho para que as mulheres conquistem essa autonomia. Roseane coloca em evidência os desafios de ensinar filosofia em uma sociedade que muitas vezes não valoriza o pensamento crítico, especialmente em espaços escolares que enfrentam dificuldades estruturais e de reconhecimento. Ela aborda o ensino como um ato de resistência, onde o objetivo não é apenas transmitir conhecimentos, mas fomentar um espaço de questionamento e autoconhecimento. Nesse sentido, a filosofia é vista como um instrumento para empoderar tanto as alunas quanto as professoras, transformando a sala de aula em um espaço de liberdade e diálogo. Um ponto central em seu texto é a relação entre a prática filosófica e a capacidade de introspecção. Para Roseane, o ensino de filosofia deve ir além de repetição de conceitos clássicos e deve se concentrar em como esses conceitos podem ser aplicados à vida cotidiana. Ela defende que a verdadeira educação filosófica está enraizada na experiência pessoal e no diálogo, tanto interno quanto externo, incentivando aos estudantes a desenvolverem suas próprias vozes filosóficas. O texto é uma chamada para um ensino filosófico que valorize a experiência vivida, promovendo uma educação mais inclusiva e reflexiva. Acabamos de apresentar a segunda temporada do podcast Falando por Você. Esperamos que este momento de escuta tenha proporcionado uma reflexão singular sobre o papel das mulheres na filosofia. Se gostou do nosso conteúdo, compartilhe e continue acompanhando nas nossas plataformas digitais. Esperamos você no próximo episódio.